Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos com um grande amigo nosso, direto de Virgínia, nos Estados Unidos, Luiz Antônio. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Luiz é médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Tive a satisfação e o prazer de estudar com ele aqui na nossa faculdade veterinária. E ele já praticamente 16 anos saiu de Cuiabá, do Brasil, e hoje mora nos Estados Unidos, casado, pai de 2 filhos, trabalha nos Estados Unidos e segue sua vida por lá. Luiz, o objetivo nosso do nosso bate-papo hoje aqui é a gente, primeiro, matar a saudade, né? Segundo, conhecer um pouco da sua história, como você saiu do Brasil, né? O que te levou a sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, até porque você, na época, profissionalmente, estava bem encaminhado. E, principalmente, a gente traçar um paralelo aqui de comparação da vida aqui em Cuiabá e uma vida aí numa cidade dos Estados Unidos, como na Virgínia, na região que você mora. Então, a gente dá uma noção e fazer um comparativo e, de repente, a gente conseguir extrair alguma coisa daí da sua região que a gente possa estar trazendo para Cuiabá. Aqui, você sabe, você morou aqui, Cuiabá é terrivelmente quente. É só agora, no mês de agosto, nós ultrapassamos mais de 6 vezes a casa dos 40 graus. Teve um dia que foi 41,8 graus. É uma temperatura registrada há 60 anos atrás. Então, você veja que Cuiabá não mudou de 16 anos para cá, continua quente, né? E aí nós precisamos elaborar alguns trabalhos, alguns projetos que venham minimizar esse ambiente de muito calor em Cuiabá. Então, são coisas que a gente, conversando, de repente, você pode me dizer, não, aqui em Virgínia é bastante arborizada. Nós temos um exemplo aqui no Brasil, da cidade de Maringá, uma cidade que foi planejada, arborizada. E aí outros assuntos, como a área de saúde, a área de segurança pública, educação, entendeu? Como que funciona a representatividade aí na sua localidade, no seu condado aí, como que funciona, né? É vereador, não é vereador, enfim. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de que você nos brindasse aí o que levou você a sair do Brasil e ir para os Estados Unidos e hoje ter uma família maravilhosa aí. Então, fica com a palavra, fica à vontade e aí a gente dá sequência nas perguntas. Ok. Bom, eu estava aí no Brasil, formamos em 99, e depois disso eu comecei a trabalhar com venda de produtos veterinários, mas eu comecei em Goiás, depois eu estava trabalhando com produto de nutrição. Depois eu mudei para Minas Gerais, fui contratado pela Schering Plow, a Coopers, do Brasil. E trabalhei na região de Goiás e de Minas. E nada disso deu certo para mim. Eu não estava indo bem com essa relação. Eu tinha que andar de carro para muitos lugares e as despesas continuavam empilhando, entendeu? E como eu não estava conseguindo juntar dinheiro, eu estava só conseguindo acumular dívida. Eu tinha um primo em Orlando, e ele estava entregando pizza, e ele estava ganhando muito mais do que eu podia imaginar que eu pudesse ganhar aí como veterinário, entendeu? Mesmo se as minhas vendas fossem boas. E meu pai sugeriu, por que você não vai lá para os Estados Unidos e tenta lá? Fica uns 6 meses, 1 ano, depois volta. Então o plano inicial era esse, eu ia ficar aqui 6 meses, 1 ano, mas aí eu fui mordido pelo bicho dos Estados Unidos e falei, daqui eu não saio não. Depois eu fiquei, porque eu tinha um visto e ele vencia. E ele vencia em 2 anos. Então eu consegui, em 2 anos não, ele vencia em 1 ano. Então eu consegui uma carteira de motorista, depois eu consegui uma extensão da carteira de motorista, porque esse é o documento que você precisa como imigrante, se você está irregular nos Estados Unidos. Só que quando sua carteira de motorista vence, depois você precisa de documento permanente, provando que você pode ficar lá, para eles poderem te renovar. E eu não tinha mais, minha carteira ia vencer. Então, foi nessa mesma época que eu conheci a minha esposa. Eu estava em Orlando na época.
E um pode pensar, o cara casou para pegar documento, nunca faria um negócio desse. Para mim, casamento sempre foi algo sagrado. Então, a gente se casou em 2007, que foi quando meus documentos estavam já começando a vencer, e depois disso eu consegui pegar os documentos permanentes, apliquei para minha cidadania, e foi em 2012 que eu acabei recebendo, 2010, 2012, que eu acabei recebendo a minha cidadania americana mesmo, entendeu? Mas depois disso eu já tinha documento para poder trabalhar nos Estados Unidos, para ficar legalmente. Eu não estava ilegal, eu estava o que eles chamam de irregular. Ilegal é quando você entra sem visto. Eu entrei com visto, mas meu visto venceu, então eu estava irregular. Se a polícia me visse, eles não iam me deportar, mas eles iam pedir que eu saísse do país, entendeu? Entendi. Não a polícia, mas a imigração. Entendi. Aqui nos Estados Unidos, demorou para mim mais ou menos 6 meses para eu pagar todas as dívidas que eu tinha no Brasil e começar a juntar dinheiro. Aí quando eu cheguei, mas eu não juntei dinheiro suficiente como eu queria ter juntado. A quantidade o dólar não estava alto como está hoje, por exemplo, entendeu? Uhum. Se tivesse o mesmo valor, talvez eu até tivesse pensado em voltar. Mas não era bem o que eu queria. Eu queria outras coisas, e como a vida aqui era muito mais fácil, a comunicação muito melhor, a internet muito mais rápida, tudo, a facilidade, você vai no mercado, você compra as coisas, já está tudo pronto já para você, já está tudo cortado e descascado, aqui, a coisa que é muito fácil, entendeu? É muito fácil você relaxar e ficar por aqui. E aí eu falei, então vou ficar, vou ficando, vou ver o que vai dar. E depois que eu casei, aí não tinha mais jeito, falei, eu quero ficar por aqui mesmo, entendeu? Então eu trabalhei como numa empresa que fazia, que não construía, eles construíam, mas eles também consertavam telhado das casas. Aqui não é telha de barro, a maior parte das casas aqui tem, eles chamam de shingles, que é uma telha de asfalto que põe em cima. Então esse cara que eu trabalhava, ele consertava, porque quando eu cheguei aqui, teve 2 furacões que atravessaram na Flórida, em 2004, foi na mesma semana que eu cheguei. Então, como tinha muito trabalho, ele estava contratando pessoas, e eu comecei a trabalhar com ele. Aí, depois de pouco tempo, tinha um outro cara que trabalhava com jardinagem, que eu achei que eu não gostava muito desse negócio dos telhados, porque tem fibra de vidro e dava muito coceira, entendeu? Uhum. Aí eu larguei disso e comecei a trabalhar com esse cara que fazia jardinagem, que também pagava a mesma quantidade por hora e tudo, mas tudo isso era emprego. Quando chegava no final da semana, eu estava ganhando 450, 550 dólares por semana. E eu olhava para aquele dinheiro e falava, gente, eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro de verdade, estou podendo juntar isso aqui, dinheiro que está na minha mão, entendeu? E era cash também, não era em dinheiro, não era um cheque ou alguma coisa que vai no banco, não, dinheiro que você segura na mão, entendeu? Então, quer dizer, me dava uma sensação de dever cumprido, entendeu? Podia dormir à noite, fazia tanto tempo que eu não sabia o que era dormia a noite inteira, entendeu? Acordava, quantas vezes eu acordava durante a noite, preocupado com conta, quando estava no Brasil. Cheguei aqui, não tinha nada disso. Não tinha alergia também, minha alergia tinha acabado, aí no Brasil sempre fui alérgico, agora voltou de novo. Mas por muitos anos eu fiquei aqui sem problema de alergia nem nada, entendeu? Aí, depois que eu casei, foi bem quando teve a crise econômica em 2007, 2008, e eu tinha também comprado uma casa, que foi uma outra escolha errada que eu fiz na época. Eu comprei a casa por $250 mil, 260, e o valor dela caiu, acabou sendo vendida em 2013 por $100 mil. E o banco tomou... E o banco, porque foi exatamente quando o Obama entrou, então... foi a crise imobiliária, né, que teve, né, eu lembro. Exatamente. A E aí alguém me fez minha cabeça para comprar a casa, e falava, vou comprar então, né? Eu não sabia nada, eu não sabia como funcionavam as coisas, fui lá e comprei, tinha um pouco de dinheiro, mas o dinheiro estava emprestado para outra pessoa, e aí quando eu comprei, mas tinha emprego, e estava pagando, entendeu? Por muito tempo eu consegui, o meu emprego não era emprego, era minha empresa. Eu acabei, depois de 6 meses aqui, eu abri a minha própria empresa e estava
vendendo meus próprios serviços e ganhando meu dinheiro, eu com o sócio, entendeu? Então, a gente fazia os empregos, trabalhava e dividia o dinheiro. E estava indo bem, a gente estava tranquilo. Mas aí, como a crise entrou, as pessoas não tinham dinheiro, o nosso tipo de serviço era serviço para fora de casa, entendeu? Com pátio da casa, tem uma armação de alumínio que vai em volta da piscina, lá na Flórida, que chama screen, que é tela. Então, a gente arrumava, consertava e construía essas armações de alumínio e as telas, entendeu? E como isso é algo que não é necessário, então muitas pessoas não estavam ligando, não estava ligando para serviço, não estava pedindo, entendeu? Então as vendas caíram muito. E aí, como eu tinha acabado de casar, eu comecei a vender seguro de vida. Mas também não deu muito certo, eu fiquei lá na Flórida por um tempo, minha esposa não gostou, a gente acabou mudando para Alexandria, Virgínia, e estou aqui desde então. Entendi. E aí, onde você mora aí, tem algum aspecto assim, que lembra de Cuiabá ou não? A infraestrutura aí é totalmente diferente, porque você sabe que Cuiabá nós temos dificuldade de saneamento, né? Nós temos problema de falta de escola, falta de creche, entendeu? E como que é esse paralelo aí que você enxerga aí você falou que aí tem trabalho, você consegue guardar uma certa grana, enfim, mas a saúde, por exemplo, a saúde aí, ela é gratuita? Não tem saúde gratuita. Como que funciona a questão da saúde? Primeiro que aqui não tem nada que lembra Cuiabá. Não tem nenhum lugar que eu vou aqui que eu falo, parece Cuiabá, a não ser depois do inverno, quando caiu a neve, que as estradas estão começando a encher de buraco. Aí eu falo, parece Cuiabá, as ruas de Cuiabá, entendeu? Porque aqui nessa região tem muito... O frio é muito intenso, então o asfalto não consegue acompanhar, entendeu? Dilatação e contração, não sei o que e tal, acaba tendo muito buraco. Quando cai a neve, vem aquelas patrolas que tira a neve de cima, mas também começa a fazer buraco no asfalto. Entendi. Então, na verdade, é a única lembrança que eu tenho de Cuiabá. As casas aqui não tem muro ao redor das casas. Você passa em frente da casa, você vê o pátio da frente da casa, o jardim da frente. Às vezes eles têm muro, ou não é nem muro, é só uma cerca na parte de trás da casa. Vai da metade da casa e cobre o quintal deles, para poder ter cachorro e criança brincando sem preocupação, entendeu? Mas muitas casas, nem isso também tem. Isso quer dizer que não tem violência. Isso você está mostrando que a forma de vida aí, o hábito das pessoas é porque também não tem violência, né? Eu não digo que não tenha violência, não, mas o índice de violência aqui, eu acredito que seja muito mais baixo do que aí no Brasil, entendeu? Falar que a polícia daqui não é corrupta, de modo geral, não posso falar que nenhum seja corrupto. Tem corrupto para todo lugar, né? Mas a polícia não é corrupta de modo geral. Vamos falar, o patrulhamento é decente, entendeu? Sempre eles têm carro decente para ser usado. O salário, acho que é equivalente ao salário que eu recebo hoje. Eu também não tenho um salário super grande, não, mas eu trabalho na Defensoria Pública em Washington, D.C. A gente trabalha com os casos, vamos falar, caso local, não é federal, né? Em Washington, D.C., tem muita gente que está abaixo da linha da pobreza. Então, o índice de violência lá é mais alto. Então, tem muito mais crime. Então, o meu escritório, o pessoal que eu trabalho, que é pago, na verdade, é pago pelo governo federal, porque é parte de Washington, D.C., que é o Distrito Federal daqui, entendeu? Então, a gente trabalha com esses casos, na verdade, contra a polícia, vamos falar, se a polícia faz uma apreensão, a gente vai defender aquela pessoa, porque todo mundo tem direito à defesa na corte, entendeu? Se a polícia fez o trabalho deles, a gente vai tentar ver que tipo de serviço tem disponível para a pessoa que foi presa e tal. Então, isso é uma parte. Parte de segurança. Eu acho que é bom, mas eu não creio que o sistema funcione bem, porque o sistema não está
lá para ajudar a pessoa que está cometendo o crime. O sistema está lá para punir a pessoa que está cometendo o crime, entendeu? E eu acho que todos merecem um tipo de ajuda ou de reeducação para poder sair dessa vida de crime, entendeu? Então, acho que tem muita coisa que precisa ser ajudada, mas pelo menos aqui eles têm, eu vou falar assim, a intenção é boa, você entendeu? Só falta arrumar alguma coisa aqui e ali para poder ser mais justo. Tem muito racismo, que na verdade eu estava aí no Brasil, para mim, eu tinha amigo preto, amigo branco, para mim não fazia diferença nenhuma. Para mim faz diferença é a pessoa. É uma pessoa boa ou não é uma pessoa boa? Eu não quero ser amigo de quem não é bom, entendeu? Mas a cor da pele é só uma cor. Era só para nós aí no Brasil, pelo menos assim que eu via. É assim que eu cresci, é assim que eu sempre via as coisas. Aqui tem um certo racismo, as pessoas, os negros são realmente maltratados, vamos falar assim, as pessoas pobres são realmente maltratadas, precisam de apoio, entendeu? Então eu acho que é algo que eu acho que os Estados Unidos está vindo para uma mudança. Você viu nas notícias quantas coisas que teve, quantos casos que teve ultimamente sobre da morte do cara que teve lá, esqueci o nome dele também, e todos esses, falei? Não, eu digo do excesso, né, da polícia, né, que foi lá. Exatamente, tudo isso era movimento pacífico, protesto contra racismo, e o Trump decidiu colocar a polícia em cima de todo mundo, entendeu? Mas, anyway, a questão de saneamento básico aqui, eu nunca vi problema, a gente nunca faltou água. A única coisa que falta água não é porque falta, é que eles vão ter que fazer algo, porque a gente mora aqui num conjugado, né? Que é um prédio de apartamento. Eu acho, como é que chama? Eu acho que é conjugado aqui, chama townhouse. Então, então cada casa tem sua porta que vai para fora. Não tem uma área comum no nosso prédio, né? Mas a gente divide água, a gente divide água quente, a gente divide. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, porque o ar-condicionado e o aquecimento é individual também. Então, eles só têm problema de faltar água quando eles vão arrumar alguma coisa embaixo aqui do prédio. Eles desligam a água, arruma, depois liga de novo. Nunca faltou água, não tem problema de esgoto, tudo aqui é bem limpinho. Água, na verdade, dá para você beber água da torneira. Quando não dá para beber, eles avisam para a população que tem que ferver a água, e aí você começa a ferver a água, mas das vezes que eu estive morando aqui, em Washington, D.C., que teve um problema desse. Aqui nunca teve, que eu lembro. Entendi. Você voltando ao assunto do racismo, tem muita diferença também entre os estados nesse comportamento da população, né? Depende não só do estado, mas também da representação do agente político desse local. Essa questão aí, por exemplo, do George Floyd, aí, né, se eu não me engano, esse nome aí, né, George Floyd, né, morreu pelo excesso da polícia, né? Então tem muita diferença de estado para estado, né? Tem. Os estados que são chamados estados do sul é onde existe o problema de racismo que é mais elevado, que é Louisiana, Alabama, Geórgia, até na Flórida, entendeu? E aí, quando você vai começando a vir mais para o norte, aí você começa a ter menos problema, mas... ou menos problema, eu não sei se eu diria menos problema, não, mas é menos acentuado, você entendeu? Então, isso veio desde a época da Guerra Civil dos Estados Unidos, lá muitos anos do passado, entendeu? Que foi os estados do sul que queriam ficar, que eram os confederados que queriam continuar com a escravidão. Sim. E os estados do norte queriam acabar com a escravidão e teve a Guerra Civil, entendeu? Então, parece que é algo que está ainda meio... enraizado, né? É um espinho que está na carne do americano, que eles estão tentando tirar faz muitos anos já. Entendi. E aí, como que funciona a questão da educação? Aí, os seus filhos já estudam, né? Tá na faixa etária aí de estar na escola. Como que funciona aí? É gratuito, não é gratuito? É período integral? Não é meio período? Tem custo?
Eu vou começar falando desde a época da gravidez. Aqui não tem licença maternidade ou licença paternidade. Você tem algumas semanas e dependendo do seu emprego, vamos falar assim, porque aqui não tem uma lei trabalhista, vamos falar, né? Aqui cada empresa tem um contrato de trabalho com a pessoa que está trabalhando lá. Então, por exemplo, na minha empresa, onde eu estou lá, porque eu já estou há mais de 3 anos, eu ajunto 6 horas de licença, não é de licença, é 6 horas de férias para cada 2 semanas, porque o meu salário vem em cada 2 semanas, entendeu? Então, essas 6 horas eu posso fazer para tirar minhas férias, para fazer o que eu quiser. E as pessoas usam, quando tem filhos, usam as horas de férias para poder ficar em casa, especialmente as mulheres, quando estão grávidas, que vai ter filho, tira 2, 3 meses aí, é tudo licença, ou licença de médica, que é separado, assim, eu ganho 4 horas de licença médica, de férias de médico, e 4 horas de férias, e 6 horas de férias, entendeu? Isso é o que eu ganho cada 2 semanas. Então, você pode juntar... Banco de horas, você cria um banco de horas que você vai utilizando de acordo com as suas necessidades. Exatamente. Quando eu quiser tirar um dia de férias, eu vou lá e tiro 8 horas. Eu não tenho um mês de férias específico. Eu posso tirar um mês, eu posso tirar um dia, eu posso tirar meio dia. Posso tirar 1 hora de férias se eu quiser. Com esse negócio da Covid tá um pouco diferente, porque a gente não está marcando as horas como a gente normalmente marca. Mas se for condição natural, e eu quiser sair mais cedo do trabalho, eu não terminei o meu horário, eu falo com o meu chefe, falo com a pessoa que é o meu responsável, meu colega advogado, porque eu sou investigador, eu trabalho com advogado, entendeu? Então eu aviso para eles, falo, estou saindo mais cedo hoje e tal, e marco no meu horário e tiro 1 hora das minhas férias. Se eu quiser tirar vou de férias para o Brasil, como eu fui em 2018, eu vou lá e tiro 40, foi quantas horas? Foi 120 horas, foi 3 semanas, dos 120 horas do meu horário. Você precisa só juntar, entendeu? Eu acho que funciona bem. Então, essa é a primeira parte, não tem... Na verdade, é tudo por merecimento, né? Exatamente. Você... tem bom e tem salário bom e salário ruim. Eu acho que devia ter algum tipo de licença maternidade, entendeu? E licença paternidade, pelo menos que fosse 1 semana, entendeu? Mas algo que pudesse dar um pouco mais de liberdade para os pais para poder ficar com os filhos. Mas fora isso, eu acho que o sistema é mais justo, porque os impostos também não são abusivos, imposto trabalhista, não tem tanto. O salário, meu salário não custa o dobro do que eu recebo para o meu empregador, entendeu? A quantidade de imposto que eles pagam é muito menor do que aí no Brasil. Então, depois que a criança nasce, que tem lá que recém-nascido e tal, alguém tem que ficar com ele em casa, porque não tem serviço público para cuidar de criança recém-nascida, até que eles entram na escola primária, que é como é que chama? O jardim de infância, né? A partir do jardim de infância já tem escola pública. E a maior parte dos estados, e a maior parte das escolas públicas aqui, o estudo é muito bom. Se você for comparado um com o outro, tem bom e tem ruim, claro, né? Mas, se você for comparar, se eu comparo a educação daqui com a do Brasil, eu diria que é excelente, entendeu? Qualquer escola que você for aqui, é excelente. Então, antes dos nossos meninos ir para a escola, eles tinham, a gente pagava a pré-escola, eles iam na pré-escola, que muitas igrejas oferecem serviço de pré-escola, muitas escolas, e tem algumas creches que você pode também deixar os filhos lá, quando eles são mais novos, para os pais poderem trabalhar, né? Porque ninguém tem dinheiro para ficar em casa o tempo todo. Não é barato, é caro, mas é um caro que vale a pena, porque o dinheiro que você deixa de ganhar se você tem que ficar em casa é muito maior do que o dinheiro que você gasta, a não ser que você tenha muitos filhos. Inclusive, tem gente que fica... Eu saí do meu emprego porque a gente tem tanto filho que é mais barato para eu ficar em casa e a outra pessoa trabalhar do que pagar para creche, entendeu? Mas depois que eles vão para a escola do jardim, para cima, para frente, aí já tudo... ensino público aqui é muito bom.
Entendi. É uma fase, na verdade, né, de que você acaba tendo que abrir mão, né, de alguns planejamentos, que o planejamento basicamente é conduzir os filhos até esse ensino primário, né? Que aí o Estado já assume essa parte, né? Mas também não é o dia inteiro, né? A não ser que você pague, porque na escola dos meninos aqui começa, por exemplo, minha filha está tendo escola agora aqui em casa, e o meu filho está na casa da mãe dele, que a gente divorciou alguns anos atrás. Então, mas a gente é amigo, a gente mora perto, a gente sempre está trocando de menino para ficar mais fácil, entendeu? Ela está no meu quarto, começa a escola dela, começa às 7h55. Então, na escola, quando ela tem escola, eu levo ela para a escola aqui, começa 7h55, 8 horas, e eu vou para o trabalho. E a escola dela termina 12h40, normalmente, 12h45. E aí, como minha mãe mora aqui, ela vai lá e busca e traz para casa. Mas se ela não tivesse aqui, se fosse só eu, aí eu ia ter que contratar o serviço que a escola oferece para poder tomar conta dos meninos, entendeu? Que é muito mais em conta, porque são algumas horas, vai ficar até às 6 horas da tarde, ou até às 7, ou até às 5, depende da hora que a pessoa chega de volta do serviço, entendeu? Entendi. Então além de ser uma educação gratuita, ela é de padrão excelência, né? Então, aqui, na verdade, eu falo que educação, assim como para mim foi, tenho certeza que para você foi também, é uma forma, eu falo assim, ou você é jogador de futebol, né? E muitos jogadores bons também não despontam, ou você é um bom cantor, ou você vai ralar e estudar para entrar na faculdade pública, porque nem dinheiro para pagar se tem, né? Não. E agora, eu queria te perguntar o seguinte, como que é o atendimento na saúde aí? Você já precisou, teve necessidade? O tempo passa rápido, a live você sabe que ela tem um tempo, né, limite, né? Então nós temos mais 12 minutos. Então eu queria agora focar agora na questão da saúde. Você já precisou do serviço de saúde? Aí você tem que pagar por esse serviço. Eu lembro que o Obama criou aquele plano de saúde, o Obamacare. Como que funciona hoje a questão da saúde? Bom, antes do Obama, na verdade, eu nunca tive plano de saúde até que eu mudei para cá, para essa área de Washington, D.C., comecei a trabalhar, eu fui um professor substituto aqui. E depois e daí eu acabei sendo professor também de espanhol. eu acabei ensinando espanhol por 2 anos. E nessa época foi a primeira vez que eu tive plano de saúde. Antes disso, isso foi em 2012. Na verdade, como é que é? Na época, minha esposa tinha sido recontratada como professora aqui na região, ela está ensinando na mesma escola, até hoje ainda, e aí eu estava no plano de saúde dela. Mas eu nunca usei o meu serviço de saúde até em 2012, quando eu tive um problema no joelho, que eu tive que ir no médico. Mas aqui, antes do Obama, cada pessoa era responsável pelo seu plano de saúde, ou a empresa que você trabalha compra ou paga o plano de saúde para você, ou paga uma parte do plano de saúde seu, entendeu? E você é responsável por outra. Inclusive, isso não muda. Se você trabalha com uma empresa que dá plano de saúde, eles pagam a maior parte e você paga uma outra parte ainda, mas a cobertura de saúde é boa. Se você tem a sua empresa, ou se você trabalha como freelancer, alguma coisa assim, então você tem que comprar o seu plano de saúde. Com o Obama, ele fez com que o plano de saúde fosse equivalente ao que você ganha. Então, se você ganha muito pouco, o governo vai bancar a maior parte do seu plano e você vai pagar uma parte menor. Se você ganha muito, aí você é responsável por maior parte do seu plano, dependendo do seu income, entendeu? Mas todo americano é obrigatório ter plano de saúde. Então não tem serviço gratuito na saúde, como não nosso SUS. A não ser que tenha algum hotel, alguma clínica que seja específico, ou filantrópico, ou que seja uma clínica escolar, vamos falar assim, o pessoal que está estudando, entendeu? Então, depende.
E como isso refletiu nesse momento de pandemia que nós tivemos no mundo aí, tanto aqui no Brasil como aí nos Estados Unidos? Como que foi viver esse período aí dentro da pandemia? Bom, aqui a gente está preso dentro de casa desde que começou tudo isso, né? A gente sai para o mercado, sai para coisas que tem que fazer. Então, eu não tenho ido. Meus meninos, eles foram para fazer o exame anual deles em junho, mas a gente entrou, todo mundo de máscara, fez o exame e tal, saiu, e depois disso a gente não voltou mais, a gente não foi no dentista, tá todo mundo esperando sair a tal da vacina para a gente poder fazer alguma coisa. Está em confinamento. Vocês estão em confinamento ainda. Nós estamos aqui, todo mundo. Aqui, eu estou dentro de casa agora, estou trabalhando. Estou trabalhando dentro de casa. Então. Entendi. É porque no Brasil ainda, no começo, teve muito isolamento, né, da questão da pandemia. Hoje já tem um certo relaxamento. Eu não entendo porque a vacina não chegou ainda. A mídia parou de falar um pouco, mas continua morrendo gente, entendeu? Cuiabá mesmo tem, em 24 horas, tem morrido mais de 20 pessoas por dia. E a gente vê que parece que os agentes políticos criaram aquela situação de momento, vieram os recursos do governo federal, gastaram com dispensa de licitação, porque era tudo emergencial, depois gastou tudo, montaram a estrutura e tal, agora está tudo liberado. Agora acabou de liberar, inclusive, torcida nos estádios de futebol. Não. Aqui tá tendo jogos, mas é só o time, sem público. Isso vai continuar até o ano que vem ainda, provavelmente, porque, pelo que nós estamos vendo falar aqui, a vacina deve sair, deve estar pronta no final do ano ou no começo do ano, mas só vai estar disponível para todo mundo mais para o final do ano que vem ou para 2022. Então, eles não têm nenhuma previsão ainda para sair uma vacina a sentido geral para todo mundo. Você teve alguém do seu convívio de trabalho, amigo, que passou por isso, ou que acabou falecendo em virtude do Covid, não? Só daí do Brasil. Aí do Brasil, eu tive uma tia que faleceu, eu tive um amigo da época da minha escola lá no Buriti, lá na Chapada dos Guimarães, que faleceu também. Ele, na verdade, era da minha classe, e ele morreu de Covid. Eu tenho o meu primo, que mora no CPA, ele é um pastor de uma igreja em Filadélfia, e ele e a família dele, todos eles tiveram Covid também, mas ninguém morreu, graças a Deus, eles ficaram todos lá bem. Mas aqui eu não lembro de ninguém, mas só que nos Estados Unidos é número 1. Você vê que o Trump, ele não fez um trabalho, saiu agora tapes de uma entrevista que ele deu para um cara que estava escrevendo um livro no começo, e nessa entrevista que ele deu para essa pessoa, ele estava explicando que a doença era realmente terrível, que era perigosa, que não sei o que, tá. Mas quando ele dava entrevista pública, que ele estava falando ao público na televisão, ele estava dizendo que não era nada, é como se fosse uma gripe, que não é nada que tem que preocupar, que vai desaparecer, e ele sabia que não era esse o caso, entendeu? Ele sempre soube, então ele nunca se preparou para poder realmente isolar e rastrear os casos, entendeu? O governo nunca fez nada disso, e por isso que nós somos hoje número 1 na Covid, a nível mundial, morre mais de 1.000 americanos por dia, mais de 1.000 americanos estão morrendo por dia, por causa da Covid, porque o governo realmente não tá preocupado. E aqui eu vejo acontecendo a mesma coisa que você está falando aí, parece que tem muita gente que não está prestando atenção nesses detalhes, então, tem uma amiga minha que estava mudando para Londres, ela era do meu trabalho, e ela saiu do trabalho, então a gente foi fazer uma despedida. A gente fez um piquenique num parque, que tem muitos parques. Você estava perguntando da arborização, aqui tem muitos parques nas cidades, entendeu? Com várias árvores, e plantar árvore aqui é algo que o americano gosta de fazer muito. Então tem muitas árvores em todo lugar na cidade. A gente estava lá nesse parque. Então eu vi muitas pessoas lá no parque. A maior parte dela estava uma distância muito boa um do outro, usando máscara e tal. Mas tem uma quadra de basquete, tinha um grupo de uns 50 pessoas dentro dessa quadra de basquete, esperando para jogar, tudo um perto do outro, encostado na parede,
ninguém usando máscara, entendeu? E eu pensando, gente, isso aqui é o lugar perfeito para poder disseminar essa Covid, entendeu? Então, eu fiquei lá uma meia hora, mais ou menos, e aí vazei de lá. Então, aqui você vê que o pessoal também já está cansado de ficar em casa, entendeu? Mas não é hora de relaxar ainda, porque esse problema não acabou ainda. As aulas dos seus filhos estão sendo online. Está sendo online. Tem estado que tá tendo aula pessoalmente, mas a gente foi para a Flórida visitar a mãe, a avó dos meninos, né? Como eu falei, nós somos divorciados, mas a gente é junto. E ela não queria pegar avião, ela queria ir de carro. Daqui para a Flórida são 800 e tantas milhas de distância. Então a gente dirigiu, foi para lá e passou uma semana e meia, 2 semanas lá na casa dela. E as aulas na Flórida tinham começado já, e as crianças estão indo para a escola. E já teve caso, quando a gente estava lá, já fazia uma semana e meia, que as aulas tinham começado, já estava tendo casos já de Covid nas escolas, em algumas escolas da Flórida. Então, eu não sei se eles estão ainda fazendo isso, se eles estão isolando, o que eles estão fazendo para remediar, entendeu? Mas aqui... Eu tive alguns amigos aqui que morreram também. Não tive nenhum parente, felizmente não tive nenhum parente. Teve, assim, marido de prima minha que faleceu, enfim. Mas um colega meu, veterinário do INDEA, acabou falecendo também. Ele ia aposentar esse ano, né? Acabou falecendo. Enfim. E a gente começa a sentir, quando começa a pegar pessoas do nosso convívio, né? Aí que você começa a assustar, né? Mas, infelizmente, as pessoas são responsáveis com elas mesmas, né? Então, a gente vê aí que já há um desleixo, né? Não só por parte do poder público, mas as pessoas já estão achando, os bares já estão lotados, entendeu? Os barzinhos aqui em Cuiabá já estão todos lotados, né? Como shopping já lotado, enfim. Então, você vê que o risco continua, a vacina não chegou ainda, e se você começa a circular de novo, começa a contaminar mais gente e volta a aumentar os números e aumenta o pico da doença, né? A gente que fez veterinária, a gente tem muita noção disso aí, né? Então, é uma situação que ainda é necessário ainda ter muitos cuidados, né? Porque, realmente, a gente não sabe que reação que ela vai ter em cada organismo. Você vê que tem gente que meu vizinho aqui de porta, ele teve tranquilo, entendeu? Mas eu tive primo que pegou e que ficou 15 dias internado. Então, realmente, que nem você disse, morre mais de 1.000 pessoas por dia aí. E aí eu fico imaginando aí que não tem o SUS, não tem o Serviço Público de Saúde, como que essas pessoas fazem, entendeu? Como que essas pessoas fazem, ou seja, além de estarem desempregadas, porque aqueles que têm vínculo conseguem trabalhar em casa, né? Fazer o trabalho home office. Mas aquelas pessoas que dependem, que nem você quando chegou nos Estados Unidos, você saía para trabalhar, para atender residências. Nessa situação, sim, essas pessoas que trabalhavam com essa atividade estão tudo passando dificuldade. E aí, se tem um problema de saúde, amplia ainda mais essa crise familiar, entendeu? Você deve ter presenciado muito isso aí, né? Aqui agora está o índice de desemprego, está o maior da história, entendeu? E está só subindo, porque quem está contratando nessa época, entendeu? As pessoas estão perdendo emprego, porque as empresas estão fechando, que não está tendo venda e tal, e parece que já andou recuperando um pouco, porque agora que, como você falou, né, todo mundo viu como é que funciona, mais ou menos, e o que é, então, eu não sei, como eu não estou doente até agora, vou acabar, provavelmente não vou ficar doente mesmo, vou para a rua, entendeu? E aí acaba as pessoas saindo e gastando mais, gastando dinheiro que eles talvez não deviam gastar, ou talvez não devia sair, mas como o desemprego aumentou, então eles ainda têm que ter o plano de saúde. O governo tinha estipulado que as pessoas iam estar recebendo um extra de seguro-desemprego, né? Eles estavam tendo tem o seguro-desemprego. Quando você sai, você recebe isso por alguns meses. Você tem alguns meses até você encontrar um emprego novo. E o governo estava dando um extra sobre isso. E agora eles cortaram, depois de, acho que 4, 6 meses, eles cortaram esse extra que eles estavam dando.
Porque a pessoa vai estar recebendo de desemprego mais do que ele receberia se ele estivesse trabalhando. Mas eles estão pensando em salário mínimo, que não é todo mundo que recebe salário mínimo, entendeu? Muito poucos. Tem muita pessoa que recebe salário mínimo aqui, mas a maior parte da população que trabalha, que procura um emprego, recebe acima do salário mínimo. Não abaixo, acima do salário mínimo. Então, o salário que não é ruim, de modo geral. Mas se você está desempregado já faz tanto tempo assim, para falar a verdade, aí você tem que usar o tal do Medicaid, que é o seguro do governo para a pessoa que está abaixo da linha da pobreza. Isso eu ia falar antes, que eu acabei esquecendo. Então, o Medicaid acaba cobrindo, dando esse seguro para essas pessoas, para eles poderem ter atendimento, mas aí você tem que ser cidadão, ou você tem que ter o seu green card aqui, e tem que ter no mínimo 10 anos de income, mínimo 10 anos de trabalho aqui nos Estados Unidos. Se você não tiver isso, você não pode ter o Medicaid também, você está na roça, você tem que se virar para cuidar da sua própria doença, sozinho. E assim, já finalizando, porque nosso tempo já está estourado, de forma resumida, o padrão de qualidade de vida para quem mora em Cuiabá e padrão de vida para quem mora aí em Virgínia, aí na sua região aí. Fala assim com relação a trânsito, com relação a, enfim, ao próprio clima, né? E você falou que é bastante arborizado, tem bastante parque, né? Você sabia que tem uma pesquisa na USP que diz que uma árvore adulta ela consegue absorver poluição de 100, a cada 100 carros? Então você vê a importância da arborização da vegetação dentro da cidade. Então, finalizando aí, qualidade de vida, Cuiabá e Virgínia aí nos Estados Unidos. Eu acho que a qualidade de vida aqui é melhor do que aí, apesar dos problemas que nós temos, especialmente com relação à saúde, mas tem maneira de você ir ao redor disso, né? Aqui, desde que eu vim para cá, eu acho que eu tenho, a minha mentalidade vou falar, a minha paz de espírito como pessoa, entendeu? Como indivíduo que precisa de dinheiro para sobreviver, é muito maior do que quando eu estava aí. Minha preocupação com pagar contas aqui é muito menor do que quando eu estava aí, entendeu? Aqui você trabalha e ganha dinheiro. Eu não recomendo que as pessoas venham daí para cá, mas eu recomendo que o Brasil lute para mudar, entendeu? Que vocês tentam atirar aquilo que está errado aí. Aqui o imposto, como a gente conversou antes, aqui é muito menor do que os impostos que se paga aí, entendeu? E para onde que vai o dinheiro do imposto de vocês? Para onde que vai aqueles 4 meses de imposto que a gente paga do governo, entendeu? Inclusive imposto de renda, exatamente. Entendeu? Então, eu consigo entender por que o Brasil não é muito melhor do que é. Devia ser. E o Brasil tem o poder natural do Brasil. Aqui você não dirige muito de carro de um lugar para o outro sem passar por casas ou por complexos ou por cidades. Aí no Brasil, assim, você saiu da cidade, você vai muitos quilômetros até ver outra cidade. A não ser que passe por posto de gasolina, mas não conta, entendeu? Então, quer dizer, não é porque o Brasil tem muito para desenvolver, não, mas é que tem um recurso natural como você estava falando, para cada árvore adulta, entendeu? Então, o Brasil tem como tomar conta disso tudo. E eu não digo que o Brasil não pode deflorestar, não. Eu acho que o Brasil tem que mesmo fazer o que tem feito, mas tem que fazer de maneira... planejada, né? Planejada, exatamente. Entendeu? Então, eu acho que a vida aqui, de modo geral, é melhor do que aí, é mais fácil. Mas eu acho que tem muitas outras riquezas aí no Brasil que eu sinto falta, entendeu? Entendi. Você falou aí, você não entende por que a gente paga tanto imposto alto aqui e não vê para onde vai o dinheiro, né? Na verdade, talvez você não estava assistindo as notícias do Brasil aí, né? Mas a Lava Jato mostrou para onde estava indo o dinheiro, né? O petrolão, o mensalão, entendeu? É muito desvio de recursos, entendeu?
Então, pensando nisso, Luiz, que eu até, juntamente com alguns amigos meus, colegas e familiares, eu decidi participar do processo político, entendeu? Que eu sempre gostei de... Eu tive a oportunidade de ser presidente do Conselho de Veterinário por 2 mandatos, disputei eleição, depois fui indicado, assumi a presidência do órgão de defesa, o INDEA, do estado de Mato Grosso, e eu sempre tive um caminho trilhado, assim, baseado na questão da transparência, na questão do caráter, pelo zelo da coisa pública, entendeu? Inclusive, quando eu era presidente do INDEA, eu entrei para ficar 4 anos, fiquei só 2 anos, porque o governo estava tomando um rumo que não era o meu perfil, não era o meu estilo de vida, não fazia parte da minha história, eu acabei saindo do governo. E você deve ter visto que esse governo que eu fiz parte, a grande maioria das pessoas que foram secretários, foram presidente de autarquia, a maioria foram presos. E eu, com 2 anos, eu enxerguei que ia acontecer. Eu já tinha recebido, inclusive, algumas propostas e falei, não, eu ralei para pegar meu canudo na faculdade, eu ralei para ter um nome, eu sou um cara que sempre honrei o nome dos meus pais, da onde eu vim, entendeu? E eu tinha uma filhinha de 1 ano de idade. Então, eu quero uma Cuiabá, quero um Mato Grosso, quero um Brasil melhor para o futuro da minha filha. Isso a gente só vai ter isso participando. E aí, inclusive, você colocou aí, eu não aconselho ninguém vir para cá hoje, mas eu aconselho que as pessoas no Brasil lutem para mudar, porque você não consegue entender como um país tão rico de tantos recursos naturais, né, que paga muitos impostos para o governo, a gente não consegue ter qualidade de vida, né? Então, é dessa forma que eu penso. Então, botando a cara a tapa mesmo, com a cara e a coragem, uma campanha franciscana, e estou indo para essa batalha. Já colocamos o bloco na rua. Bloco na rua, entre aspas, porque com a pandemia é uma campanha diferente. Então, eu digo que minha campanha é uma campanha que vai ocorrer nas redes sociais, nas mídias sociais, entendeu? Porque eu não posso ser irresponsável nem comigo, enquanto candidato, e nem com as pessoas que você vai abordar. Então, a gente tem que ter esse zelo e ter esse cuidado. Então, praticamente, a visita de alguns amigos, alguns familiares, com todos os cuidados. Mais na rede social, mais na mídia social, assim como nós estamos conversando aqui, você está de coração aberto e contribuindo comigo nessa live, entendeu? Que a gente depois vai estar multiplicando nossos canais. Então, eu quero agradecer você, entendeu? Pela disponibilidade sua. Dizer que eu estou com muita saudade, né? Nós tivemos em 2018 junto com o Laédio, né? Junto com o Rodrigo, junto com a Laura, junto com alguns amigos que estavam presentes lá. A gente pôde matar um pouco da saudade, faz tempo. Eu acho que já tinha mais de 14, 15 anos que a gente não se via. Você é um cara que, a turma, era um cara assim, muito querido, como todos lá, né? Um rapaz, um cidadão do bem, né? Um cidadão do bem. E, infelizmente, Cuiabá e o Brasil perdeu para os americanos, né? Porque pessoas igual você, nós gostaríamos de ter muitas aqui pelo Brasil para ajudar a gente a mudar essa realidade do nosso país. Então, quero passar a palavra para você finalizar aí, dar um alô para os amigos aqui de Cuiabá, né? Então, fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade. É muito bom te ver de novo e conversar contigo por tanto tempo assim, que fazia muito tempo que a gente não se encontrava mesmo, que a gente encontrou em 2018, quando eu estive aí, nas férias, e desejar para você felicidade. Eu acho que o Brasil, a única coisa que pode fazer é melhorar, entendeu? Porque as coisas estão ruins, eu acho que o Bolsonaro tem feito, pelas poucas coisas que eu tenho ouvido, talvez alguns erros, como todo mundo erra mesmo, mas ele tem tentado fazer o máximo que ele pode para melhorar. E eu acho que se todo mundo engajar na luta, a gente pode mudar esse Brasil, entendeu? Mesmo daqui, eu votei no Bolsonaro. Aqui dos Estados Unidos, eu votei no Bolsonaro. E eu espero que todos sejam mesmo engajados nessa luta junto com você aí. Boa sorte para todo mundo. Quero agradecer você, desejar aí sucesso para você, muita saúde aí para você e para sua família, e que Deus proteja você, nos proteja aqui, e vamos seguir firme aqui na nossa caminhada. Ainda vou te visitar aí um dia, hein? Pode vir. Me avisa aí que a gente arruma um lugar aqui na sala para você. Você sabe que eu sou fã número 1 de Elvis Presley, né? E eu quero conhecer.
quero conhecer Memphis, aquela região lá, né? Quero visitar lá a casa dele lá, entendeu? Quero ter essa experiência de vida, visitar lá a cidade do rei do rock, entendeu? Eu já fiz algumas apresentações vestido de Elvis, de peruca, eu tenho um carro antigo, um Landau, adoro fazer isso aí, entendeu? Então, assim, a vida não é feita só de trabalho, não é feita só de compromisso, a gente tem que viver um pouco. Eu sou aquele cara que trabalho, que tem meus compromissos, minhas responsabilidades, mas também eu tenho meus lazeres, entendeu? Então, eu gosto. Então, um abraço aí para você, fica com Deus, tudo de bom, até uma próxima. Obrigado, um abraço para vocês aí, boa sorte. Tchau, obrigado.